E vamos falar de questão, sim, mais uma questão resolvida aqui no canal. Vamos falar como é que apareceu o antigo regime na prova de 2018 azul do Enem, beleza? Então, vem comigo e vamos a ela. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação histórica. Ok? E aí, a partir do texto, o que o Enem quer que você responda? Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte para a gente, ó. No ambiente cultural do antigo regime, beleza? A discussão, tá aqui, ó, discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características, ok? Vamos lá. Letra A. Aproximação entre inovação e saberes antigos. Letra B. Conciliação entre revelação e metafísica platônica. Letra C. Vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa. Letra D. Separação entre teologia e fundamentalismo religioso. E letra E. Contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. E aí, vamos lá. Vamos entender o seguinte, tá? Primeira questão básica, o texto está falando pra gente aqui, ó, do século XVIII, beleza? E ele fala ali, então, que por diversas razões é um século diferenciado. E é diferenciado por quê? Porque ele fala ali da junção entre razão e experimentação, que se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico. E peraí, vamos olhar aqui nós dois uma questão muito séria, que é o seguinte. Eu estou falando ali, na sua questão, do ambiente cultural do antigo regime. E aí, vamos lembrar o seguinte, tá? O antigo regime, na verdade, é o nome do que você vai dar ali ao período na França anterior à Revolução Francesa. Ou seja, vamos determinar o seguinte, tá? Eu estou falando basicamente ali da Idade Moderna. Idade Moderna é essa que é caracterizada ali por alguns elementos importantes para a gente nesse sentido. Como quais? Uma política absolutista, ok? Ou seja, aquela ideia ali de que o poder se concentra nas mãos do rei, certo? E que vai ser muito fundamentada pela ideia de uma tal de teoria do direito divino. Lembra desse papo? Bossuet, Baudin, aquela ideia de que o rei ele é um escolhido por Deus para governar, beleza? Num mercantilismo ali, numa lógica de um conjunto de práticas econômicas no qual o Estado intervém. E numa sociedade estamental, dividida basicamente em três estados, né? O primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado ali formado por uma grande massa, da qual a burguesia faz parte. Lembra sempre disso, embora a burguesia seja uma elite econômica, financeiramente falando, ela socialmente está no terceiro estado, e muito garantida ali por uma série de privilégios feudais, que é basicamente a ideia de que o primeiro e o segundo estado não pagavam impostos, certo? Isso vinha ali desde a Idade Média, desde a formação dos Estados Nacionais, desde o início dessa consolidação do absolutismo, por isso privilégios feudais. E aí então, certo? Dentro dessa perspectiva, quando ele fala para você ali do século XVIII, quando ele fala ali para você da ideia da união entre razão e experimentação, ele está ali naquele processo que se iniciou ali no renascimento científico, certo? No renascimento cultural, mas que vai ganhar grande força exatamente neste século XVIII, a partir da ideia do iluminismo, um movimento filosófico burguês anticlerical e anti-absolutista. E aí, um cuidado, já que a gente está revisando antes o gabarito da questão. Quando eu falo anti-absolutista, lembra disso. Grande parte dos seus filósofos iluministas não vai criticar a existência da monarquia, não vai criticar a existência do rei, vai criticar a existência de um rei através de um Estado absolutista. Tanto que em grande parte desses iluministas, com exceção do Rousseau, eles aceitam a lógica monárquica se você se configurar numa monarquia constitucional. Ou seja, se o rei topar ali limitar o poder dele, tá valendo, deixa ele ser rei. Mas a questão está falando para a gente o seguinte no texto, olha só. Eu tenho então razão e experimentação que se aliavam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o conhecimento científico. E aí, olha só, aqui ó, a análise, certo? A indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. Ou seja, é exatamente esse ápice do racionalismo, esse ápice
do pensamento científico. E se a questão está falando, então, do antigo regime e no século XVIII você tem o iluminismo questionando esse antigo regime, e se o texto está mostrando para você ali, a discussão filosófica que o texto mostra é esse aliar razão e experimentação, estou falando de ciência. E aí então, vamos às opções. Olha só, eu estou ali fazendo uma contraposição, ou melhor, eu estou aproximando inovação e saber antigo? Não, não é o que eu estou fazendo, beleza? Eu estou, pelo menos não no texto, eu estou conciliando revelação e metafísica platônica? Também não tem nada a ver com Platão essa lógica aqui nesse momento. Eu estou vinculando escolástica e prática de pesquisa? Também não. Certo? Escolástica é muito ali ligada à questão medieval. Eu estou superando teologia e fundamentalismo religioso? Não, na verdade eu não estou superando essa ideia. O que eu estou fazendo então nesse século XVIII, nessa lógica iluminista, nesse pensamento científico, nesta crítica ao tal do antigo regime que a gente trabalhou aqui antes da resposta? Eu estou fazendo uma contraposição, certo, entre o clericalismo, muito próximo da ideia de uma manutenção de pensamento, de estrutura política baseada nesse direito divino, e uma liberdade de pensamento. Ele fala ali, ó, principalmente aqui, ó, a ideia do estabelecimento do conhecimento científico por tanto tempo almejado, ou seja, um sonho que você tinha há muito tempo. Ou seja, ele fala ali no final da tomada de consciência no século XVIII deste homem, da sua situação na história, certo? Da sua importância. O pensamento ali clerical muito ligava à ideia ali da gente ser meio marionete de questões religiosas. Então, matamos a questão. Resposta pra gente aqui, letra E. Contraposição entre clericalismo e liberdade de pensamento. Beleza? Mais uma questão feita, mais uma questão resolvida aqui do Enem de 2018, falando um pouquinho da teoria, falando um pouquinho das questões como ela aparece, e vamos em frente, espero que tenha gostado, e é aquele papo de sempre, visualiza, dá o like, compartilha, e vamos dar mais gente a estudar história e poder alcançar os seus objetivos dentro dessa área tão bonita de conhecimento. Um beijo e até o próximo vídeo.